Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Que imensa alegria poder se envolver nos braços sublimes de Jesus e dizer: Mestre, nos guia. Como fizera outrora, nos cure, como curou no passado, no presente e também no futuro. Salve, 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 meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira cheia de alegria, cheia de trabalho. E aí, como que está BH, Robson? Boa noite, família Portal Paz, boa noite, Jordelei. Não sei, a cidade eu não sei como tá, porque hoje eu saí muito pouco. Eu sei que eu tô muito bem, muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar sentindo essa energia, né, tão gostosa da família, da egrégora, das pessoas que já chegam buscando conexão. Não esqueçam de nos ajudar. O seu like, a sua inscrição no canal nos ajuda demais. É graças a isso que nós conseguimos fazer o canal crescer sempre e ter mais visualizações. Robson, meu irmão, vamos para o Emmanuel? Vamos lá, nós estamos no número 37 hoje, né? É o livro de respostas de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Vou só abrir na página correta aqui, que eu estava aproveitando o tempo para ler sobre Os Dragões, que é outro livro que eu estava lendo antes, que é um livro bastante importante também, né? E o bom das mensagens do Chico Xavier é que são bastante curtos. Esse tem o título A Solicitação do Senhor. O homem que se dizia infeliz, depois de haver implorado o socorro dos céus, encontrou em sonho o mensageiro do Senhor que lhe falou generosamente. O eterno benfeitor se enterneceu com suas lágrimas e te escutou as petições. Em resposta, recomenda-te coragem a fim de que possas receber o apoio divino. Antes que o emissário terminasse, o homem quase magoado interferiu. Coragem? Acaso não tenho mostrado a ausência de medo em toda a minha vida? Guardo medalhas de muitas competições. Escalei o monte mais escarpado da minha região, por 6 vezes fui campeão de corridas arriscadas. Já montei potros bravos e por 2 vezes abati onças no sertão. O mensageiro, porém, sorriu e esclareceu. Sim, tudo isso é para considerar, mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. Sempre muito bacana escutar as mensagens do nosso querido irmão. E o quanto ainda a gente precisa, de uma certa forma, aprender a acalmar os nossos pensamentos e a nossa mente, né? Acho que é um dos grandes desafios. Aí a gente busca o imediatismo. Eu acredito que isso tem um pouco de relação com a definição de coragem, né?
Na percepção nossa, coragem é uma coisa ligada com a honra, com a audácia, com a arrogância, com achar assim, eu posso ir mesmo, e eu vou assim mesmo, e quem não estiver gostando que engula assim mesmo, né? E na percepção da espiritualidade, às vezes coragem quer dizer eu conseguir me calar, coragem às vezes é eu ceder, né? Então existem muitas percepções diferentes de coragem aí. Exatamente, exatamente. Coragem. Vamos lá. Tá começando a espiritualidade chegar, já começa a dar transmutação. Não esqueçam a água ao lado, meus queridos irmãos, e, e deixar um aviso, um abraço especial a um casal de amigos que está aqui e que moram no meu coração, que é o seu Reinaldo Rovieri e a dona Aldeli, meus queridos. Saudade de vocês. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos neste momento pela luz do Teu amor e pela luz da Tua paz. Permita, Senhor, que nesse instante a luz que nos banhe possa nos trazer o socorro e o amparo de que tanto necessitamos. Permita também, Senhor, que através da bondade tenhamos nós a capacidade de aprender e de servir. Com humildade neste momento, coloco minhas faculdades mediúnicas a serviço do amor e da caridade, para que seja feita a sua vontade, não a minha. Para que eu seja apenas um instrumento de amor, de caridade. Peço, Senhor, a presença dos bons espíritos. Saudação, amados e queridos filhos de Deus. Como estão? Com imensa alegria, temos, uma vez mais, a grata oportunidade oferecida e estendida pelas mãos amorosas de Jesus e de nosso Pai Altíssimo, para estarmos aqui, nesta noite, reunidos em nome do Criador, com o propósito de levar além do esclarecimento a energia capaz de curar, a energia, a presença que cura, que acolhe e que consola. Não precisamos falar de processos transitórios ou regenerativos para compreender que passamos, sim, por momentos delicados na vida pessoal, emocional, afetiva, mas também em sociedade. Cada vez mais expostos estamos aos grandes momentos em que destoa atos, atitudes, gestos daquilo que observamos e cremos em ser o caminho correto. A verdade é que todas as crenças religiosas, filosofias, buscam encontrar
este caminho, achar a estrada segura por onde caminhar, por onde se apoiar. Mas no fundo, ainda encontramos os limites das leis morais e éticas das sociedades, que diferem de continente e de país, mas que de um modo amplo torna-se muito semelhante. Vivemos em um planeta aonde ainda dividimos irmãos por castas, por cores, por gênero. Ainda vivemos em um ambiente onde a maledicência, o orgulho, a vaidade permeiam as mentes mais descuidadas. E por vezes até tentam infiltrar-se nas mais equilibradas. Sabemos que a sociedade avança e avança a passos largos no processo evolutivo. A cada dia, novos movimentos de trabalho, de desenvolvimento ocorrem na vida de todos. Porém, estes movimentos tão sutis não são percebidos a olhos nus. É uma decisão aqui que interfere no ali. Quando tomamos, através do livre-arbítrio, o caminho correto daquilo que julgamos ser o bem, versus as atitudes que nos levam, sim, ao mal, onde leva e causa prejuízo a outrem, então conseguimos avançar, alterando imediatamente o nosso campo vibracional. Fala-se tanto de transformações que poderiam ser perceptíveis às novas gerações. Mas o ser humano ainda não entende o processo em que se dá as transformações genéticas dos espíritos que os reencarnam. É trabalhado ainda no momento da concepção, na organização e na preparação da vestimenta carnal que abrigará este ou aquele irmão. Assim, tem sido organizado o processo evolutivo deste planeta. E assim continuamos a desempenhar tão bela tarefa, aonde arquitetos, engenheiros do universo trabalham com atenção, renovando as forças, criando e alicerçando as energias mais sublimes que já começamos a vislumbrar. Enquanto alguns trabalham na construção da organização física, no abrigo que receberá temporariamente irmãos provindo de outros estágios evolutivos. Há aqueles que trabalham nos diferentes e diversos planos da vida, na natureza, nas cidades, nos templos, nas cidades espirituais, nas inúmeras camadas vibratórias que envolvem nosso planeta. E há aqueles também dedicados ao movimento do nosso belo
planeta Terra. Não há um único estado em que não esteja sobre os olhos atentos e através de belíssimos tarefeiros a conduzir o processo. A organização é perfeita e a decisão já foi tomada. E estamos, sim, nos processos de transformação. Porém, vivemos nós, aqueles que se encontram na matéria, assim como o médium, assim como vocês, que vem de um ciclo de inúmeras existências corrompidas pelo poder, pela vaidade, pelo orgulho. Aonde cresce cada vez mais a ganância, o poder, a avareza de alguns. E isso não os torna seres humanos maus ou negativos, mas apenas um lado despertado e aflorado, do qual necessita e deve ser trabalhado. A sociedade, nos últimos 20 anos, cresce de uma forma exponencial. As riquezas se espalham, a pobreza se alarga, mas mesmo assim, a grande maioria é dada a oportunidade de inúmeras conquistas. Refiro-me agora exclusivamente ao nosso país, Brasil. Então, aquilo que era antes apenas direito a alguns, hoje, boa parte da população já tem acesso. Celulares, internet, televisores, veículos. Que parecia, no primeiro momento, ser um grande ponto de alegria, de conquistas. E foram por um período de tempo. Mas depois, dos olhos cansados e acostumados com aquelas primeiras conquistas, entramos num estado e num ciclo repetitivo, onde aquilo já não basta mais. E então, galgamos e buscamos novos horizontes, novas conquistas. Veja, o processo da evolução, porém, de ordem desequilibrada. Buscamos, por demais, o externo e muitas vezes deixamos passar o interno, tão necessário desde os primeiros instantes em que escutamos a palavra do sublime peregrino a nos orientar e a nos conduzir. Jesus, divisor de épocas, nos ensinou. Passado 2 milênios, ainda não aprendemos. Estamos, sim, capacitados, na grande maioria, a migrarmos para o mundo de uma vibração melhor. Isto que chamamos de estado regenerado, de consciência e de ambiente. Mas agora, diante de tantos acontecimentos que são cíclicos na humanidade, como as pandemias, e ao longo da história podemos observá-las manifestadas
de tempos em tempos, tentamos sair de uma, onde o número daqueles que deixam a matéria corpórea pelos descuidos, pelos descasos, é imensa. Quando tudo parece acalmar-se, começamos uma vez mais os conflitos bélicos que envolve ainda a trama muito dura da perseguição e da obsessão em terra europeia, no velho mundo, como é chamado por muitos. Isto gera uma situação que se espalha aos poucos como uma corrosão sobre todo o planeta. E então, os países, os continentes, começam a entrar em estados de alerta, pois é inevitável que, diante de tantos gastos com a destruição, com os ataques infundados, os gastos tornam-se altos. A economia sofre inúmeros abusos, onde a inflação, que não é uma única vilã, ainda aqueles que crescem o olhar através do poder, enriquecendo seu bolso, suas gerações, como se fossem eternos, esquecendo de que a nossa existência corpórea é curta, rápida e justa. Então vivemos, muitas vezes, um mundo de ilusões, também chamado de mundo maia, aonde nos perdemos nos sonhos e nas ilusões, achando que este ou aquele ponto jamais se esgotará, até nos encontrarmos de braços abertos com a transição de vida do estado corpóreo material para o estado corpóreo espiritual. Ali, a mais dura realidade, aonde os bens, aonde as conquistas, aonde o metal nem oxidar consegue, pois não há espaço e nem lugar. Ali, os bens adquiridos são aqueles às quais a nossa consciência dita como as regras implacáveis do nosso estado atual de consciência. Veja que ainda encontramos inúmeros irmãos preocupados com as transformações genéticas, com as manifestações através das transformações corpóreas. Mas parece que por um instante se esquecem que a matéria é perecível e que ela tem prazo de validade. Então, uma vez mais, encontramos: do pó viemos, para o pó retornaremos. Claro que essas palavras não podem e não devem ser levadas ao pé da letra, mas devemos sim olhar a simplicidade e a pureza com que todos, sem nenhuma exceção de classes,
chega a este plano. Todos que nascem, que renascem, se faz do mesmo processo, nus, ainda moles e chorosos. Mas quando retornamos ao mundo dos espíritos, usamos a melhor roupa, o melhor ataúde, o mais belo sepulcro. Mas chegamos no mundo dos espíritos sem nada disso. Chegamos espíritos em essência do qual somos, habilitados a morar em qualquer local do universo. Porém, não o fazemos pelos planejamentos reencarnatórios, que por ora nos trazem a este ambiente belo de aprendizado. O que somos nós diante das crises, dos conflitos? Se da onde viemos e para onde vamos, continuaremos os mesmos. Por vezes alegres, por outras avarentos, por vezes sorridentes, por outros rabugentos. O que determina uma vida corpórea quando olhamos para a pomposidade da nossa existência? O que nos separa dos nossos irmãos etíopes, ou aquele que nasce lá no menor dos barracos, aonde nem o básico da existência higiênica existe. Qual a diferença dos berços dourados para a manjedoura? Precisamos compreender, meus queridos irmãos, que todos esses processos aos quais estamos vivendo não encontra-se em desequilíbrio, mas encontra-se sobre a tutela e a orientação de servidores da luz, as quais orientam e conduzem com maestria as transformações necessárias para o ego, para a vaidade, para o orgulho, para o crescimento e para o aprendizado, mas, acima de tudo, para o amadurecimento dos seres imortais que somos todos nós. Nascemos no lar perfeito, na condição perfeita. Vivemos o momento mais correto e exato para as nossas transformações. Mas neste momento nos é dada a oportunidade de pensar, de refletir. Reclamo ou avanço? A era da ação chegou. A era da transformação se manifestou. A ti, a mim e a todos nos é dado o convite a transpassarmos os limites ingênuos
aos quais nos submetemos a longos e largos períodos de tempo. Senhores, senhoras, jovens, é chegada a hora de sermos quem somos e não quem gostaríamos de ser. Paz e luz. Como estamos de perguntas, meu querido filho Robson? Boa noite, mentor. Muitas perguntas de caráter geral e muitas perguntas também que é a primeira vez que surgem aqui. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. É sempre bom estar com vocês. Então, nesses momentos, é impossível não estar bem. Certo, mentor. Então, aqui eu vou iniciar pela pergunta do number 5. É uma pergunta que já era do chat anterior e ele repetiu aqui hoje. Quando pensamos, estarmos de fato criando pensamentos? Ou será que estamos apenas recebendo pensamentos já criados previamente pelo Criador e pelos Espíritos? Quais seriam as implicações práticas disso em nossa vida? Os pensamentos são criados por nós mesmos, meu querido irmão. Se pensarmos que tudo já foi pensado, não deixa de ser um equívoco. Mas acreditar que estes pensamentos provêm de Deus, do Criador, então colocaríamos ele na condição de brincalhão, do qual nos conduz a fazer os mesmos questionamentos para ver como nos saímos. Isto não implica e não demonstra misericórdia deste ser. Imagino que ao longo desta infinita existência, ele estaria cansado de todos os dias ouvir milhões de vezes a mesma dúvida. Já que os pensamentos provêm dele. Agora, quando pensamos que somos os agentes criadores, ou, como muitos chamam, co-criadores do universo, então nós podemos observar que herdamos da criação a habilidade de construir e de manifestar. E nesse hábito de construção, temos nós o caminho a percorrer. E neste caminho, as dúvidas normais que surgirão, os encadeamentos que elas, porventura, gerarão. E ela construirá uma teia de informações, das quais te trará o sustento energético para vencer os caminhos escolhidos. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede a oportunidade da criação, criar o nosso próprio caminho. Como um primeiro projeto de existência. Então nós vemos os nossos projetos diante das nossas vidas. Aonde nos perdemos, aonde nos equivocamos, o caos que geramos. E nós tendemos a condenar o Criador pelos nossos infortúnios, pelas nossas falhas e equívocos. Culpamos, mas esquecemos que nós somos os co-criadores
deste estado atual que estamos. Então, isso sim implica num processo muito especial de olharmos com atenção, como se geríssemos uma grande empresa e ela estivesse mergulhado neste caos que porventura pode ser a nossa existência atual. Então temos nós a habilidade de, junto com gestores que Deus confia a nós como amigos, familiares, a oportunidade da reunião, da conversa, do diálogo. E então vamos encontrando caminhos e direções para sairmos do período de crise. Assim, nos reerguemos uma vez mais e construímos com bases sólidas a nossa capacidade de criar, de gerir e de fortalecer. Obrigado, mentor. O pensamento é mesmo uma ferramenta muito poderosa. A Amanda Souza fez uma pergunta que, apesar de ser repetida, pela importância eu vou refazer. Mentor, tem algum problema uma pessoa que não está bem de saúde ou emocionalmente dar passe ou fazer vibração na casa espírita? Claro que não há problema algum. Na verdade, os trabalhadores das casas espíritas, eles costumam ser os pacientes primeiros da espiritualidade. A mediunidade, ela vem com a tarefa de adiantar inúmeros processos já vividos e experienciados, por vezes de forma equivocada e por outras como acerto. Então demanda do trabalhador uma carga energética muito intensa. Inúmeras dúvidas. Veja, médium, sem dúvida, é médium que não está trabalhando. A dúvida que me refiro, que nos faz refletir, pensar, pesquisar, crescer. Esta nos conduz. Então, o médium que chega assim na casa espírita, e aquele dia é dia de trabalho, de sessão, logo que ele se prepara para sair de casa, a equipe socorrista já está com ele, na verdade, desde o amanhecer, equilibrando suas energias, trabalhando as suas vibrações. E quando ele adentra a casa de reunião, ali, sim, ocorrem inúmeras transformações no seu campo áurico, na sua estrutura mediúnica. E ele passa pelo processo de asepsia energética para tornar-se hábil e habilitado a receber aquela grande carga energética que provém do centro do universo, do Criador. Esta energia, ao passar pelo médium, elimina inúmeras questões internas e externas de sua existência. Então ele está pronto para dar o passe. Veja que eu respondi o seu questionamento mostrando a cura que o médium recebe ao trabalhar. Mas ainda há médiums que acreditam trabalhar apenas quando estão bem. Mal sabem que estar bem é um estado que ainda precisamos discutir. Obrigado, mentor. É 19h57. Convido todos a, nesse instante, pegarem seu copo de água, colocarem uma mão sobre suas cabeças, sobre nossas cabeças.
uma luz intensa, dourada, nos banha, nos envolvendo com a beleza da cura e do entendimento. À medida que ela percorre o nosso corpo, nossas mãos iluminadas fortalecem os recipientes, fluidificando, harmonizando e produzindo aquilo que necessitamos em nossa água, em nossa vida. Somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade da vida. Somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade do crescimento e do entendimento. Somos gratos a Ti por nos amar. Que assim seja. Paz e luz. Então, essa noite tivemos a conferência do mentor, que falou bastante extensamente sobre plano espiritual e plano material e as interações entre eles, e como às vezes depende da nossa percepção ver essa relação entre os dois planos. E ele encerrou com uma frase bastante forte, que é a pergunta: eu reclamo ou eu avanço? E diz que nós estamos na era da ação e é o tempo de sermos quem somos, em vez de ficarmos procurando sermos quem os outros querem que a gente seja ou quem a gente imagina que a gente é. E a gente tem ainda bastante assunto para bastante tempo aqui, Jordelei. Eu acredito que sim. Nossa, E as ainda pessoas entraram numa grande especulação sobre quem seria o mentor e ele acabou não declinando o nome. é o Então Lázaro. ficou o mistério. É o Lázaro. Era o mentor Lázaro. E ele estava emocionado aqui, empolgado, e gostaria de aproveitar o conselho aqui da minha querida Sandra Regina e pedir, ainda estamos perto do número de pessoas online, nos deixe o like. Se não deu ainda, nos deixe o like. É muito importante, porque ele realmente nos deixa em capacidade de divulgar mais o nosso canal. Ele se torna, assim, um veículo de propulsão, né, em relação a algoritmos e tudo. É sempre muito bem-vindo. Mas eu agradeço, Robson, a tua presença aqui sempre junto comigo, me auxiliando. Agradeço a todos esses trabalhadores do portal que estão aqui, né? E dá para ver esse carinho todo deles. Muito, muito, muito obrigado em nome de vocês, aqui citado. É meu abraço estendido a todos. Os números hoje da live foram muito bacanas, 25 minutos de retenção aqui. Então, as pessoas realmente, quando vêm para cá, eles estão vindo para ficar e absorver conhecimento. Isso é muito bacana. Obrigado. E nos vemos na próxima semana. Fiquem com Deus, paz e luz e um bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana. Por que você ainda escolhe viver corrigindo aquilo que não deu certo, se você pode ter a escolha de fazer dar certo? Por que você vive na sombra dos seus medos, em vez de ser a personificação da tua coragem?